Pessoal, continuando o conteúdo aí, falar de cone agora. O cone é essa figura, então, formada aqui pela base, sendo uma circunferência com esse ponto fora dela aqui, né? Que pode ser um cone reto ou um cone oblíquo, assim como a gente tinha lá em cilindro, em pirâmide. O reto é esse que o vértice vai ficar na mesma direção aqui do centro da circunferência, né? Até como parâmetro, o cone, por exemplo, tem o cone de trânsito, que é esse cone que a gente vê na rua aí, né? Que é no formato disso aqui, ó, um chapéu de festa, por exemplo, de criança, né? Você tem aqui a circunferência com esse ponto aqui fora. O volume dele, assim como o da pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Eu vou gravar uns exemplos aqui para falar sobre o cone com vocês. O recipiente, no formato de um cone, tem a altura igual a 12 centímetros e o comprimento da circunferência da base igual a 54 centímetros. Então, a gente tem aqui, ó, a altura vale 12 centímetros e o comprimento da circunferência da base igual a 54 centímetros. Usando o π igual a 3, vamos determinar o volume desse cone, beleza? Ó, comprimento da circunferência da base. O comprimento da circunferência é essa linha aqui, ó. Se você esticar ela, isso é o comprimento. E o comprimento de uma circunferência é dado por uma fórmula, que é o 2πr. Então, é saber fórmula, né? 2πr é igual a 54, que foi dado. Então, eu vou passar aqui o 2π para cá dividindo. O π eu vou usar sendo 3, 2 vezes 3 é 6. 54 dividido por 6, então quer dizer que o raio é igual a 9 centímetros. E aí a gente vai calcular o volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é a área da circunferência, então é πr ao quadrado. Está aqui, ó, vezes a altura. Então eu vou trocar esse π por 3, o exercício pediu para usar π igual a 3. O r eu vou usar 9 e h eu vou usar 12. Ó. Então substituindo a gente tem isso aqui, ó, cancela esse com esse, 9 ao quadrado 81 vezes 12, 972 centímetros cúbicos o volume do cone aí, beleza? Mais um exemplo. Sabendo-se que um cone circular reto tem 3 decímetros de raio e 15 π decímetros quadrados de área lateral, vamos determinar o seu volume, né? Então eu coloquei aqui o cone, né? E aí eu coloquei aqui alguns elementos, o raio, esse G aqui, né, que é a geratriz. E quando se abre, né, quando se abre um cone, a gente tem a base, que é a circunferência, e a parte lateral que forma esse cone, que é isso aqui, ó, que é um semicírculo. Então, a parte lateral é um semicírculo, beleza? Aí aqui é o seguinte, olha só. Essa parte aqui de baixo, ó, essa parte aqui de baixo, a gente fala que ela é 2πr, porque ela é justamente o comprimento dessa circunferência. Eu coloquei aqui até numa lista preta aqui, ó, como se eu dissesse o seguinte, ó, quando eu corto aqui, ó, e abro, é justamente o que aparece aqui embaixo. Então, esse 2πr aqui é o comprimento dessa circunferência que está aqui, ó. Tá, vamos lá. A área lateral vale 15 π decímetros quadrados. A área lateral é dada por fórmula, então é uma fórmula, πrg. πrg é a área lateral, onde o π aqui você só vai usar um valor de 3 se o exercício pedir, o r é o raio da base e g é essa geratriz aqui, ó, né? No nosso caso, a área lateral vale 15 π, então troquei aqui por 15 π. O raio da base vale 3, porque o exercício já deu que vale 3. A única coisa que a gente não tem é o valor do G, certo? Mas a gente consegue determinar esse G, ó. E ele vai ser útil para calcular o volume depois. Então, aqui simplificando esse com esse e passando 3 para cá dividindo, a gente tem que o G é igual a 5 decímetros. Tá, por que eu preciso do G? Porque para calcular o volume, eu preciso calcular a altura. E para calcular a altura, olha só, observa aqui, ó, existe um triângulo retângulo aqui, ó, que vai ter cateto igual a R, cateto igual a H e hipotenusa igual a G. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Eu sei que o R vale 3, eu descobri que o G vale 5, então eu consigo descobrir o valor do H. Então, substituindo aqui, fazendo as contas, H ao quadrado é igual a 16 e H vai ser igual a 4 decímetros aí, né? Aí eu consigo calcular o volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, então eu vou trocar o R, eu vou trocar por 3 e o H eu vou trocar por 4. Fazendo as contas, a gente vai encontrar isso aqui. Cancela o que der para cancelar, então a resposta vai ser 12 π decímetros cúbicos, a resposta aí do volume aí, ó. Então eu precisei do G para achar o valor do H e consequentemente encontrar o valor do volume proposto aí. Mais um exemplo aí.
Está falando na rotação do triângulo ABC da figura abaixo, em torno da reta R, que é essa aqui. Então, esse triângulo vai ser rotacionado aqui, ó. Forma-se o cone. Olha só o que acontece, ó. O triângulo ele faz a rotação, né? Esse ponto B aqui, ele vai fazendo esse percurso aqui do pontilhado, ó, até chegar aqui de novo. Então, forma-se um cone. Aí quer saber qual que é a área total e o seu volume. Vamos lá. Primeiro, eu vou chamar aqui de x porque eu vou precisar desse valor. Isso aqui é o que a gente chama de g, né? Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui é 16, aqui é 36, né? Então vai dar x ao quadrado igual a 52. Fatorando isso aqui, x é igual a 2 raiz de 13. Aí vamos deixar isso aqui e vamos calcular então a área total. A área total de um cone é a área lateral mais a área da base. Está aqui, ó. A área total é a área da base mais a área lateral. A área da base é sempre a área da circunferência, então é πr ao quadrado. Só que o raio aqui, ó, vale 6. Então vou usar aqui no lugar do r o 6. Certo? Está aqui, ó, 6, ó. Usando aqui 36π, então, que é o valor da área da base. E aqui só tomar cuidado do seguinte, aqui não falou unidade de medida, mas se é centímetros, é 36π centímetros quadrados, e assim vai. A área lateral é πrg. O R vale 6, o G a gente achou que é 2 raiz de 13, ó, certo? Substituindo aí, fazendo a conta, vai dar 12 raiz de 13 π, porque 2 vezes 6, ó, é 12. Então, substituindo a área da base pelo 36π e a área lateral por isso aqui, a área total vai ser isso aí, ó, beleza? Aqui daria até para colocar o 12π em evidência, mas não precisa não. Volume, pediu volume, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base a gente até já achou que ela é 36π. Então eu vou trocar o 36π no lugar da área da base. E a altura eu vou trocar por 4, porque a altura dele é 4. Ó. Então fazendo a conta aqui, vai dar 48π volume desse cone aí, beleza? Pessoal, mais um exemplo aí. Determinar a altura e o volume de um cone equilátero, cujo raio da base mede 12 centímetros. Então aqui a gente tem uma informação importante. O que é um cone equilátero? Olha só, o cone equilátero, ele é um cone que quando você fizer aqui, ó, o diâmetro da circunferência, que é essa linha aqui, ó, que são 2 vezes o raio, ela vai ser de tal forma que vai se formar aqui um triângulo equilátero, ó. Se você pegar só esse triângulo que você está vendo aqui, ó, cuja base vai ser raio mais raio, ou seja, 2 raios, ele é um triângulo equilátero, ou seja, aqui é 2R, aqui é 2R e aqui é 2R. Quando isso acontecer, o cone é chamado de equilátero. E aí é o seguinte, ó, como o raio mede 12 centímetros, a gente consegue determinar a altura pelo seguinte. Olha só, teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Né? Então a gente trabalha com a ideia de que r ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 2r ao quadrado. 2r aqui é a hipotenusa. Vou trocar o r por 12, vai ficar assim. Né? Desenvolvendo isso aqui, ó, vai dar h ao quadrado igual a 432. Fatorando isso aqui, você descobre que o h é igual a 12 raiz de 3. Certo? E aí é só usar o fato de que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, como é uma circunferência, é πr ao quadrado. E aí eu vou trocar o R por 12 e o H eu vou trocar por 12 raiz de 3. Substituindo isso aí, fazendo as contas, vai dar 576π raiz de 3 centímetros cúbicos o volume aí. Então, o cone equilátero, o cone equilátero é esse cone que tem essa característica aqui, ó. Né? Quando se liga esses dois pontos aqui, passando pelo centro, ou seja, encontrando-se o diâmetro dessa circunferência aqui, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, beleza?